Paz do Senhor, meus queridos irmãos, e esse vídeo é muito importante, viu? Sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, e depois desse vídeo você vai ficar sabendo exatamente o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Afinal de contas, missionário Anderson, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que aterroriza as pessoas. As pessoas, só de pensar, de imaginar que cometeram esse pecado, já ficam simplesmente aterrorizadas. E a primeira pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: por que esse medo desse pecado? A paz do Senhor, meus irmãos, realmente, eu mesmo, quando era recém-convertido, chorei muito pensando que tinha pecado contra o Espírito Santo. Foi Até Deus usar alguém para me aconselhar, falar comigo e abrir os meus olhos que eu não tinha pecado. Bom, nós vamos comentar bem isso nesse vídeo. Então você foi vítima desse? Fui vítima desse medo. Por que as pessoas têm medo? Porque Jesus falou em Mateus 13 que aquele que pecar contra o pai ou o filho recebe perdão, mas aquele que pecar ou blasfemar contra o Espírito Santo, esse pecado é imperdoável e não tem perdão. Por causa disso que as pessoas entram em pânico sobre essa questão, porque esse pecado não tem perdão. E de fato é bíblico essa questão de que blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Isso. Não Só é falácia. corrigindo, Mateus 12:31, não Mateus 13, tá? Corrigindo. Tá bom. Então, o fato de esse pecado aterrorizar as pessoas é porque não tem perdão para ele. Isso mesmo. Tá, mas então vamos lá no X da questão. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Bom, olhando o contexto, Jesus tinha expulsado o demônio do jovem possesso. E os fariseus, que eram doutores da lei, olharam para a situação e disseram: esse homem não expulsa demônio em nome de Deus, mas sim pelos poderes de Beelzebul, que são demônios. Então eles disseram: Jesus expulsa demônio pelo poder dos demônios mesmo. E atribuíram aquela obra, que não era apenas uma obra de Jesus, mas era uma atuação do Espírito Santo, atribuíram a demônios, ao diabo. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando alguém de forma consciente, então não é quando alguém que de forma ignorante não entende a atuação do Espírito Santo e acaba fazendo algum comentário que não entende. Esses fariseus, esses homens, eram homens que entendiam a lei, então a pessoa falou de forma consciente, sabendo, tendo conhecimento, tendo consciência das coisas, resistiu no sentido de fazer uma atuação ou de atribuir uma obra que era do Espírito Santo. O Espírito Santo estava fazendo aquela obra ao demônio, ao diabo. Ele era consciente que ele estava fazendo essa atribuição. Isso mesmo. Então é quando alguém de forma consciente vai dizer que uma obra do Espírito Santo que acontece na igreja, desde o falar em línguas, ou desde curas, milagres, que é obra do Espírito Santo, e vai atribuir isso ao demônio, dizendo: esse pastor faz isso usado pelo demônio, usado pelo diabo, e assim por diante. Vai fazer esta atribuição de forma consciente, sabendo, tendo conhecimento, sendo alguém que não é ignorante, alguém que tem um conhecimento. Muitas vezes acontece isso, e eu já vi isso acontecer por pessoas que são distanciadas da igreja. O cara já provou o dom de Deus, já foi alguém conhecedor e agora está querendo resistir ou querendo fazer tal atribuição. E é um pecado imperdoável que não tem perdão. Basicamente, eu estou vendo, ou a pessoa, melhor dizendo, está vendo um mover na igreja, e baseado no conhecimento que ela tem, ela sabe que é o Espírito Santo. Ela tem pleno conhecimento disso, mas mesmo assim, sabendo que é o Espírito Santo, ela diz por livre e espontânea vontade, de forma deliberada, que é o diabo. Isso mesmo. Né? E ela faz essa atribuição ao diabo não porque acha que é, de forma ignorante. Não, ela faz de forma totalmente maldosa mesmo. Isso mesmo, totalmente maldosa, e não tem perdão, não tem o que fazer, tá? Então, agora eu só queria fazer a seguinte questão: o que me fez entender que eu não tinha pecado contra o Espírito Santo, e que me ajudou muito. Na época, o pastor Luiz de Campos me deu esse conselho que me tirou daquele desespero que eu estava. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que produz arrependimento em nós. Então, se você está sentindo ali, sentindo temor de Deus, é o Espírito Santo que produz isso em ti.
Se você está distanciado da igreja e está com desejo de voltar, é o Espírito Santo que produz isso em ti. Logo, essa pessoa não blasfemou. Essa pessoa não blasfemou. Aquele que blasfemou contra o Espírito Santo, ele não tem mais a atuação do Espírito Santo na vida dele. O Espírito Santo o abandona. Logo, ele nunca mais vai ser. Não, ele nunca vai implorar o perdão de Deus. Ele morre queimado e rejeitando Deus. E rejeitando. Ele morre gritando de dor num leito de UTI e não quer saber. Grita de dor, mas não de arrependimento. Não de arrependimento. Não quer ouvir Deus. Que situação terrível, né? Então, por isso que o ser humano a gente precisa cultivar o temor a Deus, o temor a Deus no nosso coração. Porque chegar a esse ponto é um ponto sem volta. É um caminho que não tem mais como voltar. A pessoa não consegue mais, nunca mais. Ela não quer. Ela perde o desejo de querer. Ela não quer. Então, a maior prova de que alguém não blasfemou, a pessoa que está me ouvindo, está nos ouvindo aqui, está com medo de ter blasfemado, porque fez algum comentário, como você disse, fez algum comentário que não deveria e está com medo. A maior prova de que essa pessoa não blasfemou é o desejo que ela tem de voltar, o desejo que ela tem de se arrepender daquilo que fez. Isso mesmo. Porque uma pessoa que blasfemou não tem desejo de arrependimento. Isso mesmo. Tá, uma última questão aqui para a gente esclarecer esse texto e esse tema, missionário Anderson. Jesus disse que se essa pessoa blasfemar contra ele, tem perdão. Se blasfemar contra Deus Pai, tem perdão. Aqui, inclusive, é uma clara referência da Trindade na Bíblia Sagrada, mas a Trindade é um outro tema, mas se existe um texto que prova a Trindade, é esse texto, né? É um dos textos. Mas Jesus disse, pecou contra mim, tem perdão. Pecou contra o Pai, tem perdão. Mas o mesmo pecado cometido contra mim e contra o Pai, que tem perdão, o Espírito Santo não perdoa. Por que o Espírito Santo não perdoa o pecado que para Deus tem perdão e para Jesus tem perdão? É por causa da atuação que cada um deles tem na salvação. O Deus Pai tem uma atuação, o Deus Filho teve outra atuação, sendo o Cordeiro de Deus que morreu na cruz por nós. E o Deus Espírito Santo tem outra atuação, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando eu peco contra o Espírito Santo, eu estou pecando contra o único. Somente Ele pode convencer eu do meu pecado. Eu estou pecando contra o único capaz único camarada do universo, de convencer-me do meu pecado, porque eu, sem o Espírito Santo, não consigo me arrepender dos meus pecados, e não consigo nem enxergar meus pecados. Então eu estou pecando contra o único que pode. Ao você fazer isso, não tem quem lhe possa mais fazer isso. Então por isso que Jesus não faz, porque não é a função dele. Não é a função dele, nem a do Pai, é só do Espírito Santo. Blasfemando contra o Espírito Santo, acabou, não tem mais. Então, qual que é a mensagem final? A mensagem final é aquilo que o Anderson falou: cultive o temor a Deus no seu coração. Não deixe o temor esfriar, não brinque com as coisas de Deus. O que não é brincar? Você sabe que tal coisa é pecado? Não faça. Não fique brincando com as coisas de Deus. O pastor falou que tal coisa não pode, o outro está fazendo de bira. Não é contra o pastor que está pecando, cara. Tu está brincando com as coisas de Deus. Mas isso não é o pecado contra o Espírito Santo. Mas quando a gente vai brincando com os limites, quando a gente vai não cultivando o temor a Deus no nosso coração, a gente vai indo para cada vez mais. A gente vai abrindo brecha para chegar nesse ponto. Vai abrindo brecha. Então, não quer chegar nesse ponto? Não brinque com o temor a Deus. Cultive. E não brinque com o que acontece no culto. Tem irmãos que saem pulando, saem gritando, saem se alegrando. Não brinca com isso. Não arremete pregadores de forma gozativa. Não é que isso venha a ser o pecado contra o Espírito Santo, mas tudo isso vai cooperando para que haja um distanciamento até que você chegue a esse ponto. Eu vou brincando hoje contra o Espírito Santo como uma exceção, contra o que está acontecendo na igreja, daqui a um pouco se torna regra essas brincadeiras. Né? Tem gente que sai do culto já, parece que não presta atenção na mensagem do culto, mas num erro que o pregador fez, ou num gesto, ou numa forma, sabe imitar tudo que é gesto. Cuidado com isso, daqui a pouco você vai indo para cada vez mais longe, chega um ponto que não tem mais volta. Então não brinque com o temor a Deus. Justamente isso. E a maior prova de que você não blasfemou é porque você tem sentimento de arrependimento, tá bom? Eu creio que depois desse vídeo você ficou esclarecido sobre... E muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Meu Deus, como disse, é um assunto que aterroriza as pessoas, né? Eu chorei muito pensando que tinha pecado. Eu conheço uma pessoa que, quando ele era adolescente, o pregador disse que ele tinha blasfemado contra o Espírito Santo, ele nunca mais voltou, porque ele diz: já que eu blasfemei, então eu não tenho mais perdão. Infelizmente, o pregador estava equivocado, mas
causou um mal terrível. Que Deus ajude esse irmão, essa pessoa, no caso, a voltar aos caminhos do Senhor. Mas se você tem desejo de se arrepender, se arrependa, volte para Jesus. Isso é um sinal que você, ou se você é crente e pecou e tem desejo de se arrepender do que fez, essa é a maior prova de que você não blasfemou contra o Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida. Amém. Deus abençoe a todos.